a mais um Devocional Palavra que Transforma. Vamos entrar numa série de reflexões a respeito dos nossos erros. Há um tempo nós conversamos sobre isso quando refletimos no Salmo 51 com o título Renovo diante das situações de erro. Nesta conversa que tivemos, falamos sobre 4 atitudes que devemos ter quando erramos. A atitude de reconhecer o nosso erro, a atitude de confessar os nossos erros ao Pai, de suplicá-lo e rogar por um renovo de entendimento quanto à nossa caminhada com Deus. E nas próximas reflexões nós vamos tratar sobre o assunto do erro, com o título Enfrentar os nossos erros. Somos humanas, falhamos e erramos. Quando você faz um bolo, por exemplo, e quando você coloca esse bolo no forno, você se lembra de que faltou alguma coisa. Você errou na receita e já sabe que o bolo não vai ficar bem. E pede a Deus, Senhor, coloque as tuas mãos para que este bolo tenha sucesso. Ou quando você retira o seu bolo do forno e você percebeu que o bolo não está de acordo com o que deveria ficar, com a beleza e o aroma que você gostaria, você se lembra que você errou na receita. Assim é a nossa vida. Há momentos que durante uma situação, uma decisão, percebemos o nosso erro e pedimos ao Pai que Ele entre com o seu socorro para que o resultado dessa situação, desse erro, haja misericórdia de Deus. Ou a situação que você precisava resolver, quando chegou ao final, você percebe que deu errado e você se lembra do erro que cometeu. E é isso que precisamos fazer diariamente na nossa vida, reconhecer os erros. Há momentos em que você precisa conversar com alguém e lança uma palavra tão forte ou uma palavra com um tom desnecessário e naquele momento você percebe o erro que cometeu e você precisa reconhecer este erro. Há momentos que você precisa tomar uma decisão na sua vida, de seguir em frente ou de ficar parada e neste momento você percebe que também pode ter errado. Na nossa vida diária, até ir ao supermercado precisa e necessita de sabedoria para fazer todas as coisas. Mas há momentos em que erramos, há momentos em que pecamos e nós precisamos reconhecer este erro. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos a respeito da lei e nós precisamos viver além da lei. Ao observar as leis, nós percebemos que não estamos debaixo da condenação da lei porque nós somos cristãs, sabemos o que é certo e o que é errado e por isso não seremos condenadas a partir da lei porque a obedeceremos. Mas há momentos em nossa vida em que a impossibilidade de falar algo, de pensar algo, de resolver algo vem antes da sabedoria. E Paulo diz assim no livro de Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14, ele fala assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Nós somos pecadoras em processo de transformação para buscar em Deus a perfeição, para sermos cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. E ele continua a falar no versículo 15: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. É a luta que existe entre a carne e o Espírito Santo que habita em você, porque você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. É uma luta constante quando você entra numa discussão, por exemplo, com alguém, e você considera que você está certa a respeito do assunto e você quer que a sua resposta, você quer que a sua forma de pensar prevaleça nessa discussão. Quando Jesus, na verdade, nos ensina que precisamos dar a outra face, quando Jesus nos ensina
que devemos caminhar mais uma milha diante de uma situação, onde Jesus nos ensina que perdoar requer de nós 490 vezes por dia pela mesma ofensa. Mas há momentos em que a nossa sabedoria ela fica de lado e prevalece a carne, prevalece o pecado e cometemos um erro no meio de uma situação. E este erro nos leva a consequências. E no versículo 17 ele diz assim: de maneira que agora que já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Há um pecado que habita em nós e precisamos batalhar contra ele. Precisamos pedir a todo instante que o Senhor nos faça reconhecer o que há de errado em nós. O que é aquilo que nos tira do equilíbrio? Se é a soberba no coração, se é a impaciência, se você é uma pessoa que sempre quer que o seu pensamento prevaleça sobre as outras pessoas, nós precisamos reconhecer em nós o que nos faz perder o equilíbrio, o que nos faz pecar. Se é um olhar altivo, se é um olhar ilícito, o que é que te faz sair da retidão? E muitas vezes pessoas pensam que o erro, que o pecado, ele só é gerado a partir de um adultério, por exemplo, mas não. O pecado, além de vir de um adultério, por exemplo, ele pode vir de uma fofoca. Quando você é uma pessoa que tem a tendência de falar mal de outras pessoas, de julgar o comportamento de outras pessoas, isso também gera em você o pecado. Mas Paulo, que era um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, que precisa reconhecer que há pecado em você e que você precisa lutar contra isso, ele diz aqui no versículo 22, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quando nós temos prazer na lei de Deus, quando temos prazer nos princípios de Deus, naquilo que Jesus Cristo nos ensina, nós reconhecemos o erro, reconhecemos o pecado que há em nós e que precisamos batalhar contra essas coisas. Versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Precisamos reconhecer o quão miseráveis nós somos diante da santidade de Deus. Há pecado em nós, há falhas em nós e que precisamos consertá-las, reconhecendo-as, pedindo a Deus para que o nosso coração seja sondado, para percebermos o que há de errado. E no versículo 25 diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Reconhecimento, eu preciso reconhecer que há momentos que eu sirvo a Deus e há momentos que eu sirvo ao pecado, porque se eu não reconhecer, não há transformação na minha caminhada, porque o que eu reconheço, o que eu batalho, o que eu luto contra, aquilo que me faz tirar do relacionamento com Deus, nós precisamos compreender as nossas fraquezas morais como seres humanos. Nós precisamos entender, compreender e reconhecer. E Paulo diz no capítulo 8, versículo 1 assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é porque você errou hoje que você se perderá totalmente de Deus. Mas reconhecer o que você fez te levará cada vez mais perto de Deus, porque você está em Cristo Jesus e Ele diz que não há condenação para aqueles que o servem, para aqueles que o aceitem. Mas precisa reconhecer, porque se você não reconhecer, esse pecado, ele continuará na sua vida como um estilo de vida considerado correto por você. E quando nós insistimos no pecado, quando nós insistimos no nosso erro, aí sim, ele nos tira do relacionamento com Deus, porque por livre e espontânea vontade queremos e gostamos de estar no pecado. Mas quando lutamos contra ele,
chegará o momento em que ele não mais fará parte da sua vida. Outras lutas poderão vir, mas Jesus está com você. Por isso, reconheça os seus erros, para que você esteja livre da condenação. Fique com essa palavra e amanhã continuaremos com esse estudo, com esta reflexão, o que fazer quando erramos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.